o que é ética e como a ética influencia na valorização profissional. Começa agora mais um Pode Valorizar. O tema que a gente escolheu para valorizar é ética e eu espero que você goste, porque o objetivo é que cada um de nós, você que está ouvindo, que está também assistindo, que a gente possa crescer como ser humano. Então é a valorização da nossa ética profissional e do nosso comportamento como ser humano. Aqui do meu lado está a Leni Quirilos, que dispensa apresentações, mas além de uma super amiga, ela é uma fonoaudióloga incrível, é doutora também. E a gente trouxe uma amiga, então hoje nós somos 3 fonoaudiólogas conversando sobre comunicação. A primeira característica dessa pessoa que eu quero dizer é o comportamento ético. Ela está sentada aqui porque como ser humano ela é incrível, tem valores que particularmente eu admiro demais há mais de 20 anos, não é? Sim. Leni, o que você tem a dizer sobre essa nossa Olha só, bom, primeiro estou muito contente de estar aqui participando desse projeto que me chamou muito a atenção, que eu vejo como super necessário, como super urgente mesmo da gente se sentar e conversar. Bom, Ana Leia, colega querida, Ana Leia, fonoaudióloga, nós temos contato já há bastante tempo. Ela tem uma atuação muito ética e profissional no seu dia a dia, como a Cláudia ressaltou, e mais do que isso, ela tem um cargo no nosso conselho, onde ela lida justamente com esse tipo de questão. Tenho convicção que a Ana Leia vai conseguir nos trazer muitos dados, muitas informações para a nossa reflexão. E também tenho que apresentar a minha amiga aqui, Cláudia Cotes, fonoaudióloga, mestre, doutora, que atuou e desenvolveu estudos muito sólidos a respeito do corpo, que era uma área pouquíssimo desbravada por fonoaudiólogos, né? A Cláudia tem uma super contribuição e tenho convicção que nós 3 aqui vamos ter um papo que vai expandir, que vai ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Então, Ana Leia, super bem-vinda. Primeiro, quero perguntar para você, o que é ética? Bom, primeiro eu quero falar que eu me sinto muito, muito honrada de estar com vocês, independente da nossa amizade de tantos anos. Eu não vou falar quanto para que ninguém tire ninguém fazer conta, Ana Leia, deixa. Faça uma conta aqui sobre as nossas pessoas, mas é uma honra estar aqui com vocês, tanto uma honra pessoal como uma honra profissional. E ainda mais para falar de ética, que é algo que deve permear todos nós como pessoa e como profissionais. Não dá para separar pessoa do profissional na questão da ética. Se nós formos falar de ética formalmente, ética formalmente, ethos, palavra grega, não é? Nós vamos falar de um conjunto de normas, de regras que tem a ver com valores e com moral. Agora, se nós formos falar de ética na prática, a ética, ela está no nosso cotidiano, no nosso fazer, na nossa vida. Como eu falei, seja pessoal, profissional, não importa o âmbito, a ética está conosco na medida em que nós respeitamos o lugar do outro, na medida em que nós respeitamos o nosso entorno, na medida que nós respeitamos as pessoas com as quais nós temos convivência. Eu quero contar uma história que eu tenho com a Ana Leia. Leni, não sei se você sabe, mas é a história mais ética e verdadeira que eu vivenciei quando a gente estava no mestrado. Um belo dia, a Ana Leia me contou, eu estava grávida, certo? Gravidona. E super grávida do meu filho Vitor, e a Ana Leia me contou sobre o Eli Berenstein, certo? Marido dela. E foi uma história tão incrível, o jeito como ela falou e o que ela contou sobre o Eli me fez responder: jura? Nossa, então eu vou ter o meu parto com ele. Olha. Só que foi tão incrível que eu cheguei no consultório do Eli e eu vi que, na verdade, ele era muito mais do que a Ana Leia tinha dito. E eu fiquei
tão confiante que foi incrível. Eu conversei com ele, fiz a consulta, uma semana depois ele fez o meu parto. Olha. E foi uma coisa inacreditável, certo? Um momento na minha vida super importante, onde eu dei para ele, certo? A minha vida, a vida do meu filho. E 20 anos depois a gente saiu para jantar e na hora que a gente estava indo embora, o Vitor abaixou o vidro do carro e falou: Eli, obrigado pelo parto. Que demais! Que história linda! Então, veja que legal essa característica da Analéia, não é? E de todas nós, de todos que estão ouvindo, todos nós somos contadores de histórias. Só que nessa história tem que ter uma verdade. Claro, e tem que ter uma verdade ética, porque é por meio dessas histórias que a gente constrói confiança, que a gente constrói vida. Então, Analéia, quero te agradecer por isso. E quero te perguntar quais são os principais princípios da ética. Então, quando nós falamos de ética, nós podemos falar de vários princípios, mas aqui nós, como fonoaudiólogas, nós estamos falando de ética e nosso pensar, o nosso objetivo sempre está na comunicação. Sim. Não é que é o objetivo maior da nossa atuação como fonoaudióloga. Quando nós falamos em comunicação, quando nós falamos em ética e comunicação, existem alguns princípios com os quais nós podemos ter sempre em mente ao atuar, ao colocar o nosso fazer, ao trabalhar com o outro, visando essa questão da comunicação. O primeiro que eu gosto sempre de falar é a questão da integridade. O que é isso? É o comprometimento com o que é certo, com o que é adequado, com o que é correto. Então, a integridade, esse comprometimento que nós devemos ter com o que é correto, é algo que deve, né, nos permear, exatamente, permear a nossa conduta sempre. Um outro é a questão da beneficência, que é a questão de levar o bem-estar. Quando nós trabalhamos com comunicação, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo com que a comunicação dessa pessoa a leve a uma situação de bem-estar. Sim. Normalmente, bem-estar está relacionado com saúde e as pessoas às vezes têm dificuldade em conectar comunicação com bem-estar. Mas se eu consigo me comunicar bem, se eu consigo fazer com que o outro me compreenda, eu me coloco numa situação de bem-estar. Inclusive, né, Analéia, essa questão da gente se comunicar bem é algo que está no cerne de vários estudos. Você está falando de bem-estar, eu tenho estudado muito felicidade. E os estudos todos sobre felicidade no mundo trazem como único denominador comum o estabelecimento de relacionamentos saudáveis, que tem a ver, claro, com você gerar entendimento com o outro, evitar mal-entendidos, evitar incômodos no processo de comunicação, obter o retorno que você espera quando você está no contato com alguém. E nós sabemos o tanto que pessoas que têm dificuldade de se comunicarem, dificuldade de escutarem o outro, dificuldade de se posicionarem efetivamente, né, geram mal-entendidos, se frustram. Porque o tempo todo, né, na nossa comunicação, a gente gera percepção e as pessoas reagem a isso imediatamente. Nós caminhamos adiante, nós conseguimos obter resultados e etc., quando a gente tem a resposta colaborativa do outro. Isso na nossa vida profissional, claro, nem se fala, e na pessoal também. A gente precisa da adesão do outro às nossas ideias. Por exemplo, eu e a Cláudia, né, convidamos você, e que bom que você, baseada, né, no nosso convite, resolveu aceitar e tá aqui com a gente hoje. É um retorno que nós obtivemos que foi muito feliz para nós duas, não é? E aí vale o cuidado da gente olhar para isso e entendermos o tanto que trabalhar a comunicação é algo transformador para aquele que recebe. E como a gente tem que ter uma atenção, né, Analéia, bastante grande com essa questão ética, porque a comunicação é uma ferramenta que tem muito poder.
Sim, é algo que pro bem e envolve, pro mal. exatamente, é algo que envolve uma capacidade imensa da gente obter retornos. E aí, se o profissional é ético, ele usa isso a favor dele positivamente e, claro, a favor daquela pessoa com quem ele está lidando. E é algo que merece mesmo a nossa atenção e o nosso cuidado. E é nesse sentido que eu falo de bem-estar, não é? Então, quando você fala, escreve, enfim, você comunica algo a alguém, essa pessoa entende, né? Sim. Você estabelece uma conexão, você chega, né, ao lugar que você quer em termos da comunicação, isso causa uma satisfação grande em você sim. e na no pessoa, outro, não é? No seu interlocutor. Então, nesse sentido, que essa questão do bem-estar está associada. Super e as atrelada. questões da felicidade, que hoje se fala tanto, que realmente não dá para desvincular comunicação de felicidade nunca. A outra questão, o outro princípio é o respeito, como eu já falei aqui antes, não é? Respeitar o outro, entender quem é, respeitar os limites, compreender, olhar o outro, escutar, esse é o sentido do respeito. Então, esse é um princípio que nós devemos ter sempre em mente na questão da comunicação. O respeito com os nossos interlocutores. Sim. Que vale, claro, para o paciente que a gente está atendendo Com e certeza. também para os nossos colegas, né? E vale para O todo respeito pros mundo. nossos Na verdade, vale para Pra qualquer vida, ser é. humano. Então, É. vamos Então- pensar isso, né? Que a fala também é social e a gente tem visto muito desrespeito, não é? E então, essa conexão, e é legal a gente pensar também que o pensamento é uma energia que conecta. Então, se eu respeito você e eu me sinto respeitada também, eu crio um vínculo que é com algo certeza. que é até legal a gente comentar isso. Eu já tinha falado com a Leni, vamos chamar a Naléia? Foi. E a gente comentou, não, vamos, porque é super legal e a valorização da ética é algo que a gente Preza muito, preza, né? e de repente eu encontro com você no restaurante. Os astros conspiraram. É por causa disso, não é? Sim, Porque existe uma energia de conexão Sim. que envolve integridade, respeito, que é isso, você pensa na pessoa e de repente você já se conecta. E essa questão do respeito também implica em reconhecer e respeitar o lugar do outro. Porque nestas questões da comunicação, enfim, em tudo, não é? Nós falamos, nós nos colocamos a partir do quê? A partir do nosso lugar, da nossa bagagem, das nossas experiências, do que nós conseguimos enxergar. E com certeza, nós três aqui com vivências semelhantes, mas diferentes. Sim. Não é? Nós falamos de diferentes lugares, de diferentes experiências, diferentes bagagens. E nós Mas a temos que- base não é... a Naléia? base é a mesma, mas cada uma de nós tem que saber respeitar o Sim. lugar da outra, no sentido, bom, você está falando isso porque você teve Essa experiência. essa experiência, você vem desse lugar, você tem essa formação, você tem esse conhecimento. O outro tem outro conhecimento, outra formação. história, né? Então, nós temos que saber respeitar este lugar. E o respeito envolve essa troca, porque eu escuto, eu admiro a tua experiência e de repente isso se soma. Isso. Quando eu olho para você e eu quero compartilhar com outras pessoas a sua experiência, mas eu não falo, já acontece um desrespeito, Sim. certo? Porque é isso, eu me aproprio de algo que não é meu. Então, isso também é algo que cria muito conflito. Se você vai falar da minha experiência, você tem que atribuir a mim. Claro. Porque você Exato. está falando No de mim. mínimo, né? Exato. Não é isso? É. Isso faz parte do respeito, de integridade, né? E do outro princípio, que é a questão da honestidade. No sentido de ser verdadeiro, né? Ser honrado, a questão da honra, não é? Então, assim, nós devemos ser verdadeiros e aí entra os nossos limites, não é, Lini? Sim. Reconhecer os nossos limites, reconhecer quem somos, a que viemos, até onde podemos ir a partir dos nossos limites, da nossa bagagem, do nosso conhecimento. Então, este é um outro princípio, que é o princípio da honestidade.
princípio de ser verdadeiro, de reconhecer os nossos limites, né? A questão da honra. É a questão de você se reconhecer. Porque uma coisa é você reconhecer o outro, que normalmente é mais fácil do que nós nos voltarmos para nós e reconhecermos os nossos limites. E aí, vejam, todos esses princípios, eles estão misturados, porque um implica no outro, não é? Você respeitar, você ser verdadeiro, né? Você preocupar-se com o bem-estar do outro, você ser íntegro, eles estão, um depende do outro, mas não tem como ser uma pessoa ética em todos os sentidos. Sem levar isso em conta, sem levar esses princípios em consideração. Você está falando, né, Analéia, da questão do limite e a gente sabe da importância das histórias mesmo. Ontem eu tive uma experiência que foi muito interessante. Eu estava lá atuando, né, no consultório e aí um paciente que eu acompanho já há um bom tempo, um executivo, tinha encaminhado para mim uma pessoa dizendo para a mãe, é uma moça, ela já tem 40 anos de idade, apesar de parecer bem mais novinha, e ela tem algumas questões neurológicas, e ele me indicou como assim, olha, ela vai salvar sua vida, vai lá, porque tem que ser com ela e não sei das quantas. E aí no contato, eu comecei a identificar que, claro, tinha uma questão muito forte de comunicação lá, subjacente, que precisava ser trabalhada, que precisava ser melhorada, só que era um caso muito mais complexo, com características outras que, na minha opinião, exigiam um olhar mais especializado. E na hora eu tive assim a nítida sensação de que eu poderia fazer o meu melhor, mas que certamente tem muito mais gente que faria bem melhor do que eu. E eu não tive nenhuma dúvida, eu concluí a avaliação dela, falei que eu não ia cobrar a avaliação dela, porque entendia que era um caso que seria mais beneficiado da intervenção de um outro tipo de colega, com outras experiências, e que eu ia entrar em contato com algumas pessoas que eu conhecia para fazer isso. E na hora ela olhou para mim, a mãe, e falou assim: nossa, que interessante, entendo perfeitamente o que você está me dizendo, e isso só comprova o tanto que o fulano indicou você. Aí eu falei assim, não, mas eu estou dizendo que eu não vou atender. Eu falei, não importa, a sua postura, a sua conduta profissional valida demais o que você está trazendo. Porque, é claro, poderia ser teu interesse atender a minha filha, ficar com ela. Ela já tinha vindo de 8 fonos, só para vocês terem uma ideia. E assim, você poderia ser mais uma que ia ficar com ela 1 ano, 2 anos, e depois ia falar, olha, não dá para melhorar isso, né? Falei, pois é, mas aí eu estaria contrariando os meus princípios. E entendo que é um caso que, né, ilustra isso que você está trazendo, né, Analéia? Justamente disso que nós estamos falando, é reconhecer os nossos limites. Claro, até porque claro. Nenhum de nós é sabe detentor tudo. Do conhecimento do mundo. E tudo bem, né, Analéia? Tudo bem, pois é, exatamente, eu não reconhecer. tenho. Isso que você falou, tudo bem, é por aí é fato, mesmo, né? É não fato. Dá. Nós temos que reconhecer, e isso não nos desmerece em nada. Claro, pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu sempre falo, você sabe dizer, olha, não sei, vou me informar, não é? Isso vou não pesquisar, desmerece. claro. Nenhum de nós tem essa responsabilidade do conhecimento do mundo. Claro, então, ainda bem mesmo. Ainda bem mesmo. O que importa é que nós possamos nos reconhecer nisso, não é? E ser verdadeiro nesse sentido. Ser verdadeiro no sentido de dar conta do que nós podemos dar conta. Com a bagagem, com a estrutura que a nossa formação permite. E falando nisso, gente, eu estou me lembrando agora, né, do tanto de pessoas, não só fonoaudiólogos, claro, isso vale para qualquer profissional, que entra nas redes sociais e que oferece mundos e fundos e que diz que pode mudar a vida da pessoa. Eu vi ontem alguém falando sobre uma questão de alimentação. Eu vou te trazer uma coisa que você nunca imaginou. Pode ter certeza que a hora que você seguir isso que eu estou te propondo, você vai ter o corpo que você deseja. Claro isso que eu quero falar. Nossa, a internet e o comportamento. A falta de ética. Vamos falar sobre isso. Então, a internet tudo tem 2 lados, não é? Claro. É uma maravilha, enfim, veio para revolucionar, não é? Todas as áreas, enfim, mas tem 2 lados. Sim. Deu oportunidade
para muita gente que não merecia essa oportunidade. Sim. E, infelizmente, grande parte das pessoas, às vezes, não tem o senso crítico de reconhecer isso. Até porque as pessoas são bastante convincentes, sim, em relação se preparam muito ao seu discurso para falar, né? Exatamente. E aí preparam um discurso convincente, mas que não passa disso. Né? Se você procurar o que tem por trás, se espremer, não há nada. Se espremer, não sai nada. Não tem caldo. Então, a internet tem esses dois lados e é algo que está aí, que faz parte da nossa vida. Não dá para negar. Não dá para negar, claro. É algo com o qual nós temos que lidar. Qual é, na sua avaliação, o maior problema da internet hoje? O maior problema da internet hoje é dar vistas a pessoas que não mereciam estar lá. Essa superficialidade do conhecimento, essa superficialidade de propostas que são colocadas na internet de uma maneira convincente e que faz com que muitas pessoas sejam realmente enganadas por um discurso, por um conteúdo que, na verdade, não existe. Então, eu quero compartilhar duas coisas interessantes. Uma vez eu fiz um treinamento com um homem que analisa os discursos no meio digital. E ele estava falando sobre os golpes. E ele diz que os ladrões, eles não respeitam. Primeiro, eles fazem uma história que toca seu coração, te desestrutura emocionalmente, e depois eles vêm com uma ordem. Então, veja que isso é muito forte, porque existe o uso da comunicação, mas e é uma coisa inacreditável, certo? Zero de ética, zero de integridade, eu tô ali com aquele objetivo. Com aquela intenção, né? E uma outra coisa que a gente conversou com o Esdras na outra temporada, e foi muito interessante porque ele trouxe o conceito do narciso, certo? Que se acha... né, a última bolacha do pacote, como diria meu pai, e de repente você fica cego. E eu conversei sobre isso com uma analista e ela trouxe para mim que a mitologia existe para trazer consciência e que a mitologia tem uma história bem interessante, que é a história da ninfa Eco. A Eco se apaixona por Narciso. E ela, como característica de fala, só repetia as últimas palavras e as últimas frases das pessoas. Mas qual é o fim dessa história? A solidão. A Eco é a representação da solidão e do isolamento. Onde que eu quero chegar? Veja, quando você ecoa algo que não é seu, você leva o outro a um estado de solidão. Por quê? Porque é uma mentira, certo? E é uma enganação. E você também, como ser humano, é impossível você não se sentir solitário nesse meio onde você só ecoa. Porque tem algo fake que você está reproduzindo. Você está vazio, né? Você só está ecoando. Porque você não tem o que dar, né? O que oferecer. Exatamente. E na internet nós vemos muito isso. Sim. Não é? Nós vemos muito esse eco, não é? De conteúdos de outrem, e que as pessoas falam, mas que se você for ver o que tem por trás, não há nada. Sim. São coisas que certamente não se sustentam no decorrer do tempo. Só que aí, o que é importante a gente considerar, não é? As pessoas têm hoje um meio muito fácil de repercutirem aquilo que elas pensam, que elas acreditam. A gente até citou Humberto Eco, né, na nossa primeira conversa, que diz isso mesmo, né? Que coisas que você diria numa roda de amigos depois do terceiro vinho, que ia ficar restrito àquilo, hoje ganha uma amplificação imensa. Você atinge várias pessoas em relação a isso. A gente tem um primeiro ponto aqui, gente, que eu penso que vale a pena considerar, que é a intenção, né? O que é que eu quero quando eu vou me colocar numa rede social, quando eu me coloco na internet? Algumas pessoas fazem isso com o desejo genuíno de ajudarem ao outro.
E aí, ótimo, existe uma intenção que é forte, que é poderosa e que é ética. Outras pessoas, porém, fazem isso para se projetarem, para passarem a ser conhecidas, para conseguirem algum retorno positivo em relação a isso, do tipo, conseguir mais pacientes, se divulgar mais. É um discurso de venda. Pois total, de venda. Isso é um primeiro ponto que eu entendo que deve ser um crivo para quem está consumindo. Porque, gente, vamos lá, claro, se tem alguém que está lá se expondo e que está buscando uma boa intenção ou uma má intenção, a gente tem, por outro lado, aquele que vai se conectar a isso ou não. Então, um primeiro ponto que eu considero interessante da gente ressaltar e de chamar a atenção, né, das pessoas que nos ouvem é assim, pera um pouquinho, você precisa ter um critério para ver o que é que você vai consumir, o que é útil para você, o que agrega efetivamente. E a gente tem que fazer esse filtro, porque como nós falamos, muitos desses profissionais são super convincentes. Eles se treinam para isso, eles se preparam para isso. Muitas vezes eles são orientados por profissionais do marketing, de relações públicas, de várias informações que ajudam o outro a estabelecer uma conexão. Quando a intenção é boa, a gente consegue colocar a serviço das pessoas algo que é relevante, algo que é verdadeiro, algo que vai efetivamente agregar e propor uma entrega efetivamente positiva. Então, vale o cuidado de quem está vendo também. E nosso, como profissionais, eu entendo, né, que deve haver muito essa busca por colocar aquilo que nós sabemos, que nós desenvolvemos, que nós aprendemos, porque a gente absorve de várias fontes mesmo, a serviço das pessoas com quem a gente está querendo se relacionar e que a gente, claro, dê o crédito daquilo que está sendo colocado. Agora, eu também quero chamar a atenção e quero saber a opinião sua, Ana Léia, sua, Cláudia, com o seguinte: tem colegas que às vezes ficam muito incomodados achando que, por exemplo, estão sendo o conhecimento desenvolvido está sendo comentado, difundido, sem se falar da fonte, sem fazer referência àquela pessoa que criou aquilo. E eu entendo, gente, claro, que quando isso é fruto de uma criação intelectual de alguém, a gente obrigatoriamente tem que fazer referência, tem que dar o crédito, efetivamente. Mas eu tô percebendo também alguns exageros, do tipo, um belo dia eu peguei um vídeo da Michelle Obama e falei sobre a comunicação da Michelle Obama, fiz comentários a partir da minha percepção a respeito dela. E aí, em determinado momento, uma outra pessoa num outro local seleciona um vídeo da Dita Cuja, que é uma pessoa pública, que tem o seu material aí exposto. Mundialmente. Mundialmente, né? E, de repente, alguém que fez isso antes reclama. Aí, eu fico pensando no seguinte: o material é de uso público. Sim. Ou seja, vídeos da Michelle Obama, vídeos do Obama, vídeos de pessoas públicas estão aí disponíveis. É de domínio público. Claro, claro. E podem ser usados. Aqui, no meu entender, não haveria necessidade de você citar pessoas que falaram sobre isso anteriormente. Até porque você está construindo a sua percepção, entregando a sua fala, a sua análise a partir daquilo. E o material é de uso público. Claro que se de repente assim, eu fui lá um dia, eu e Cláudia, a gente contratou na época uma jornalista para fazer algumas fotos para ilustrar o nosso livro na época, né, Cláudia? Aí assim, esse é um material nosso. Então, se alguém vai usar esse material, no mínimo vai ter que citar a origem, que é o livro que nós escrevemos, certo? Qual é a percepção de vocês sobre isso, gente? Os dois lados dessa história, por favor. Eu acredito que tem a questão de, como você falou, quando é uma criação, você tem que dar os créditos à pessoa. Certo. Quando essa pessoa pesquisou, trouxe um conteúdo, então tem que ter os créditos. Agora, há muita coisa de domínio público. Sim. E aí, não há necessidade. No caso do exemplo de um vídeo da Michelle Obama, se eu for usar este vídeo, eu não preciso falar que você usou anteriormente. Certo. Agora, se eu for usar uma análise que você fez, sim. eu tenho que falar, olha, a Leni Quirilos, analisando este vídeo, falou o quê? Eu entendo, eu compartilho da ideia
dela, ou eu não compartilho, Claro. eu acrescento. Uhum. Então, tem que ter esses cuidados e não existem, assim, regras, assim. Nós não temos um rol de regras quando você pegar um vídeo e tal. Sim. Mas tem uma coisa de Ética. ética, Exato. de bom É, bom senso, senso, não é? claro, claro. Então, nesse sentido, não é? Mesmo o que está aí de domínio público, nós devemos ter um certo cuidado. Eu vejo da seguinte forma: é a criação que move as pessoas e que, inclusive, gera respeito e admiração. Então, o acesso ao estudo, ao conteúdo, ele está aí escancarado para todas as pessoas. O poder de perceber, analisar e conectar e construir e criar alguma coisa é um diferencial. E com é um certeza. diferencial profissional. E é muito ético da nossa parte dizer que você aprendeu alguma coisa com alguém. certo? E que você, inclusive, cita aquela pessoa e coloca, de repente, a sua análise. Então, as coisas se complementam. Sim. Quando você esconde, quando você se apropria de forma indevida, o seu comportamento já te mostra, né? já Já te te mostra, escancara para as certo? pessoas. Porque é isso, você se É. vende de uma forma muito superficial. E eu gostaria até de colocar isso de uma forma muito honesta. Todas as pessoas se comunicam hoje em dia. Certo. É muito fácil você pegar um vídeo, colocar num grupo de WhatsApp e falar, gente, espera. Então, os questionamentos acontecem. Sim. E é importante, então, esse comportamento ético, porque às vezes você constrói uma carreira e, de repente, você se aventura na internet a fazer uma coisa e se apropria de um conteúdo que é isso. Resolvo falar sobre alimentação, sobre esporte, sobre qualquer coisa, sendo que eu não tenho experiência, eu não tenho vivência, eu não tenho estudo para isso. Formação. Né? Exato. A questão da formação é importante. Porque hoje o conhecimento ele está disseminado aí acessível, pela internet, né, para acessível todos. para todos. Mas o que nos permite, o que permite a nós, fonoaudiólogos, trabalhar com comunicação? Porque nós temos uma formação, uma estrutura, não é? E nós juntamos o que você chamou, Leni, que eu gostei bastante, e se você permitir, vou passar a usar o conhecimento oculto, uma formação nosso currículo oculta, oculto. Currículo oculto. Achei interessante isso, né? Mas assim, nós temos uma formação de base como fonoaudiólogo que nos dá as ferramentas, que nos permite acessar todo esse conhecimento de uma forma segura, madura. Criteriosa, né? Criteriosa, exatamente. Separando, desculpa te interromper. Imagina. Separando o joio do trigo, né? Exatamente. Porque da mesma forma que a gente tem essa facilidade, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. E é o profissional que tem uma formação sólida que pode olhar para essas coisas e eleger aquilo que ele deve agregar e aquilo que ele deve, ao contrário, não. Isso não faz sentido. Isso para não tem... cada pessoa, para cada inclusive, pessoa, não é? É essa formação que nos dá a ferramenta para fazer esse critério, não é? Porque o conhecimento ele está aí. Não tem como segurar o conhecimento, né? O que nós temos na internet cirurgias expostas de como se faz e tal. A partir de um vídeo nós podemos fazer uma cirurgia? Não. Nós não temos a ferramenta, nós não temos a estrutura, a base que nos permite isso. Nós, como fonoaudiólogos, temos as ferramentas do nosso fazer. E que nos permite acessar esse conhecimento, ter critérios de uso e que outra pessoa que não é fonoaudiólogo não consegue fazer da mesma forma. Claro. E vamos deixar claro, as ferramentas envolvem 3 áreas. A linguagem, não é? Eu acho que é legal a gente esclarecer isso. E envolve toda a estrutura do pensamento, certo? A clareza da comunicação, a assertividade, envolve a sonoridade, que vai desde do aspecto da audição, a produção do som, certo? E toda a interpretação e a parte não verbal, que é o corpo que se comunica.
E são 3 coisas que a gente tem que levar em conta mesmo, que tem o potencial de encantar as pessoas ou de afastá-las, dependendo de como isso é utilizado, e a gente tem que ter esse critério, essa intenção clara de usar a serviço das pessoas. Naléia, você falou sobre a questão da cirurgia, por exemplo, que a gente acaba vendo muito. Esse é um segundo ponto que eu entendo que a gente precisa discutir sob esse ponto de vista aí da ética mesmo, que é a exposição de pessoas que nós atendemos. Tem colegas que colocam pacientes fazendo exercício, mostrando, ou até elogiando, e por aí vai. E aqui a gente tem algumas questões. Existem algumas pessoas, alguns pacientes nossos, vamos dizer assim, que têm dificuldades, que têm condições. Esse eu entendo que é um primeiro ponto que a gente tem que levar em conta. Como é que a gente lida em relação a isso? O que significa você expor alguém mostrando uma determinada dificuldade, tá? Esse é um primeiro ponto. E o segundo, nós 3 atendemos pessoas que, ao contrário, são pessoas que estão bem, pessoas bem colocadas, pessoas de destaque nas suas áreas de atuação, que, por conta disso, muitas vezes têm um destaque. São pessoas que são conhecidas. E eu fico pensando também nesse limite para essa exposição. Tem pessoas que me falam, nossa, você atende tanta gente importante, se você colocasse isso tudo, imagina como você ia crescer. Crescer? Eu já sou muito feliz de conseguir atrair essas pessoas, porque são pessoas que têm poder de escolha. É muito diferente, não é? Por exemplo, se você atende, claro, num serviço público, que é essencial, que é super importante, aquelas pessoas que vão procurar, elas têm direito de usarem desse serviço público. Sim. E elas vão para serem atendidas. Quando a gente atende esse tipo de profissional, como a gente está fazendo referência agora, são pessoas que poderiam escolher qualquer profissional. E é uma honra quando essas pessoas nos escolhem. Eu me sinto privilegiada por ser, muitas vezes, alvo dessa escolha dessas pessoas. E entendo que eu tenho uma responsabilidade imensa, ainda maior, de preservar essas pessoas, de dar a elas o direito a essa privacidade. Claro, muitas vezes a própria pessoa coloca alguma coisa. Ok, é uma escolha dela. Agora, eu fico pensando em termos assim de colegas que acabam utilizando esse tipo de recurso para se posicionarem. Qual que é a opinião de vocês? Então, tem uma questão que eu tenho que colocar em função disso, assim, toda profissão tem um código de ética. Sim. E nós fonoaudiólogos temos o nosso código de ética, e isso está bastante claro no nosso código de ética, a questão de você mostrar o paciente, enfim. Está muito claro, Leni, no nosso código de ética, que nós só podemos fazer isso com expressa autorização do paciente, mostrá-lo, expor o nosso paciente, o nosso cliente, enfim, né? Não é só o paciente, às vezes a empresa, não é? Sim. Eu trabalho com empresa, trabalho com pessoas, com gestores, com executivos, enfim. Da mesma forma que eu não posso expor uma empresa, não posso expor um paciente, eu não posso expor uma pessoa que eu atendo. Está muito claro no nosso código de ética e, aliás, o código de ética é algo que deveria dormir conosco. Nossa, não é? Estudado, né? Conhecido, exatamente, praticado. Porque o código de ética, ele permeia o nosso fazer. Não é? Sim, o nosso, ele tem lá tudo que nós podemos e o que nós não podemos fazer muito claramente. Então, é algo que, assim, não dá para fugir disso, porque nós temos que conhecer o nosso código de ética e ele está muito claro em relação a essas questões. Em relação a expor como forma de atrair, não é? Sim. Provavelmente os nossos clientes nos escolhem justamente por essa nossa... Também por esta característica, não é? O fato de você expor o teu trabalho, você pode expor como uma forma... Antes nós falamos de expor o trabalho para ter um retorno, não é? Não é algo do mal ter um retorno, até porque nós trabalhamos
é um trabalho, não é? Sim, Tem que claro. ter um retorno. Nós vivemos da nossa fonoaudiologia, Sim. do nosso fazer da fonoaudiologia. Mas quando isso é feito com integridade, com honestidade, enfim, com ética, o retorno ele vem automaticamente. Não é? Você não precisa transpor essa linha da ética para ter este retorno. Então, estas questões da exposição, enfim, elas podem ser feitas desde que com a expressa autorização, não é? E realmente na medida do nosso código de ética. E aí entra também a questão do bom senso, não é? Do profissional, da pessoa que nós somos em relação a isso, né? Não tem como separar. Porque isso. Qual seria a motivação, né? Eu fico pensando, né? Porque assim, eu entendo que a internet é uma ferramenta essencial para a gente ajudar as pessoas. Sim. Entendo que é um meio muito intenso, importante e extenso até de influência que a gente pode exercer. E a gente tem que pensar muito sobre isso e entender o que é que eu quero disseminar, o que eu quero colocar. Eu, particularmente, entendo que deve ser um instrumento, a internet, para a gente colocar o nosso saber a serviço das pessoas. Então, quando eu penso em postar alguma coisa, a minha ideia é sempre assim, espera um pouquinho, como é que eu posso ser útil para o outro? Exatamente. O que eu posso acrescentar? O que eu posso oferecer para aquelas pessoas que me seguem, né? Porque é uma responsabilidade total, né? O que eu posso oferecer para que essas pessoas se sintam adquirindo algo forte e positivo para elas? Então, primeiro, a busca por identificar informações, conhecimento, mensagens que sejam de fontes fidedignas, que sejam verdadeiras, que sejam reais. Qualquer tipo de coisa que a gente vá colocar, a gente tem que checar a fonte. Total. Será que isso é verdadeiro? Será que isso tem esse potencial? Eu estou anunciando isso como algo assim assado? Isso é verídico, né? É real, é verdadeiro? Segundo, embalar essa informação de uma maneira que seja acessível ao outro. E aí, Cláudia, quando você traz a questão da linguagem, do corpo, etc., é algo que a gente tem que ter em mente. Porque não adianta eu ter um conteúdo maravilhoso se eu sou incapaz de traduzir esse conteúdo de uma maneira simples, de uma maneira direta, de uma forma objetiva, que vai atingir o outro com excelência e com facilidade. A gente sabe aí do risco de mal entendidos, não é? Quando a gente se comunica. Então, também a busca por uma comunicação que entregue de forma interessante mesmo aquele conceito que a gente está buscando passar. Eu falo que nós temos que ser fácil para o nosso Claro, relator. com certeza, sim. Então, você só consegue chegar ao outro se você é fácil para ele. Eu penso da seguinte forma, quando você vai compartilhar um conteúdo e a sua intenção é criar um vínculo, a gente está no nosso lugar, o nosso papel. Só que quando você expõe, você tem um comportamento onde você expõe a pessoa que você está atendendo ou a empresa, já na minha avaliação tem a ver com ego. Porque você sai do seu lugar. E eu vejo na nossa atuação o silêncio como uma força. Que o silêncio é algo que, muito pelo contrário, não é que deixa a gente mais fraca, porque você fala, nossa, você não divulga quem você... Não! Ele é um código de confiança. Porque quando você se mantém quieta, existe uma força inacreditável. E eu quero compartilhar com vocês que um pouco antes da pandemia, eu fui para Tóquio. Porque eu ia correr a maratona que foi cancelada, né? Sim. Mas foi inacreditável como eu senti no meio dos japoneses a força do silêncio. Existe no silêncio um respeito inacreditável. Porque ele olha você, ele percebe o que você precisa.
E aí tem logo depois a gratidão, porque em todos os lugares eles fazem a reverência. Então, veja, isso é uma força de comportamento, porque a hora que você fala pra caramba, você se torna até taquilálico, não é? Que é o famoso falo muito, mas eu não tenho nada a acrescentar. Isso envolve ego. Em muitas empresas, não é? Nós assinamos termo de confidencialidade. Sim. Pois é. Mas não precisa, não é? Sim. Não precisa. Isso é pro forma. Para nós não precisaria, claro. Com as pessoas com as quais eu atendo individualmente, não existe um termo de confidencialidade formal, mas eu sei. Claro. Que isso existe na nossa conexão. E as pessoas que te escolhem também sabem disso, né? Porque hoje também tem isso, né, pessoal? Uma pessoa que nos procura, ela pode ter pesquisado sobre a gente anteriormente. Ela entra nas nossas redes, ela identifica, peraí, o que é valor para essa pessoa? Né? Como que ela se coloca? Então, esse... na realidade, é o alvo que nos interessa, que é a pessoa que eventualmente pode nos procurar para contar com o nosso serviço, com a nossa atuação. Essa pessoa tem um crivo, essa pessoa vai buscar identificar quem nós somos, como nós nos posicionamos, e muitas vezes ela vai ser atraída quando ela identifica um conteúdo ético, um conteúdo que visa disseminar conhecimento, que ela pode crescer. Exatamente. Diferente de alguém que, poxa, olha só, ela tá postando Deus e o mundo aqui que ela atende, então provavelmente ela vai me postar também, não quero. Não é isso que eu quero. Exato. Né? E voltando à questão que você estava falando do que você causa no outro, não é? Sim. Eu também sempre penso que nós devemos causar uma diferença positiva. Sim. Então, nessas postagens, que é o que você estava falando antes, Leni, nessas postagens, o critério é que diferença positiva eu vou causar com a minha postagem nas pessoas, na sociedade, nas pessoas que vão ver esta postagem. O que eu quero com isso? Não é? Que tipo de conhecimento, que tipo de atuação, que tipo de diferença positiva vai causar a minha postagem? Se não vai causar nada positivo no outro, né? Se não vai acrescentar, para quê? E você falou coisas muito interessantes sobre o discurso e a ética. Então, quando nós conversamos sobre esse podcast, eu e a Cláudia conversamos, enfim, a Cláudia começou a falar sobre fala, e eu falei, Cláudia, nós estamos falando de fala, mas é o discurso. Sim. Não importa se ele é a fala, se ele é a escrita, se ele é o gesto, se ele é o corpo, é o que nós comunicamos como um todo. Sim. Eu chamo isso, acho que isso é o discurso, não é? Não importa a forma com que ele se apresenta, não é? Então, essa questão do discurso, do que nós levamos com o nosso discurso, não tem como falar algo que eu não tenho como atitude. Não tem como escrever algo que eu não faço na minha vida, que eu não funcione desta forma que eu estou escrevendo, que eu estou colocando no meu texto. Hoje, muitos de nós, a maioria, nós nos comunicamos por mensagem, por e-mail, enfim, não é? Tudo isso faz parte do nosso discurso. E até nestes momentos, nós temos que ser éticos, verdadeiros, honestos, íntegros. Coerentes, não é? Coerentes como um todo. Eu gosto muito desse conceito, né? Da gente criar o nosso estilo, a nossa marca pessoal, sendo coerentes entre aquilo que a gente pensa, acredita e aquilo que a gente mostra para os outros, ou seja, o nosso discurso, e que a gente seja consistentes em relação à forma como a gente tem de atuar. Eu acredito que coerência e consistência são as duas chaves para a gente se colocar diante das pessoas de uma forma geral, especialmente na internet, que é onde a gente tem esse acesso tão amplo. Sim. E uma coisa importante, então, para a gente conversar com quem está ouvindo e também assistindo, é qualquer comunicação que de repente você sinta interesse pela pessoa ou pelo conteúdo, pare
pesquise. Isso. Pesquise a história. Uhum. Porque se você tem um caminhar naquele assunto, naquele fazer, com certeza você tem consistência e coerência. Sim. Se nessa pesquisa você não encontrar praticamente nada, saiba que ali é um discurso fake. Vazio. Um discurso vazio. É. É verdade. Esse discurso, ele é amplo, não é? Ele faz parte da nossa vida como um todo. Então, todas as nossas atitudes, todos os nossos gestos, os nossos comportamentos, as palavras que nós escolhemos para colocar no discurso, as palavras que nós escolhemos para escrever um texto, enfim, ele tem que estar, como a Eleni falou, coerente. Eles têm que estar junto, eles têm que estar alinhado. Então, eu não posso encontrar nessa pessoa coisas diferentes, coisas que não combinam uma com a outra. O discurso, ele está alinhado na pessoa como um todo. E para a gente fechar, então, Ana Leia, fala para... Como profissionais, como que eu posso propagar esse comportamento ético e... Uma outra coisa, se eu sou uma profissional e eu vejo algo que de repente eu falo, nossa, gente, isso não é ético, o que que eu posso fazer? Então, a primeira coisa para ser ético é se reconhecer. Saber quem nós somos, saber dos nossos limites. A partir daí, nós podemos olhar para o entorno e para o outro. Então, essa é a primeira parte, e acho que é a parte mais difícil, porque nós não temos uma cultura de nos voltarmos para nós mesmos. Então, essa acho que é a parte que sustenta, que é fundamental, assim, o que eu tenho, qual a formação, o que essa formação, esse conhecimento, essa bagagem me permite fazer. A partir daí, eu posso olhar para o meu entorno, cuidar do meu entorno, da sociedade, ter uma atuação ética e coerente. Em relação a profissional, quando você vê algo que não está certo, eu creio que há caminhos legais para isso. Eu entendo que há caminhos legais, e aí entra as questões dos conselhos profissionais, dos códigos de ética. Então, os conselhos profissionais, eles têm caminhos legais em relação a isso, em relação a denúncias, enfim. O nosso sistema de conselhos de fonoaudiologia, não é? Tem os caminhos legais, tem as orientações para que isso seja feito de uma forma legal, né? Dentro da lei e do que está escrito em todo o conjunto das nossas leis, do que regem o nosso conselho. Uma última informação que eu aprendi com você é que isso que nós estamos fazendo aqui é a propagação do que é bom e do que é ético. É um serviço, sim, né? É um serviço. Se você é um profissional, veja, para nós, fonoaudiólogos, usar a voz e a fala é algo que deixa a gente no nosso lugar de fala de uma maneira confortável. Sim. Então, eu te agradeço, Ana Leia, e espero que a gente tenha sido útil para você, que ouviu e que está assistindo, e que você possa levar na sua vida pessoal e profissional todos esses conceitos tão importantes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui como pessoa, como profissional. Enfim, eu acho que nós devemos fazer isso mais vezes, porque esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, esse tipo de bate-papo é algo que deve chegar, que deve conectar as pessoas e que as torna mais atentas a todas essas questões que nós discutimos aqui. Eu entendo, gente, que essa é uma oportunidade bastante rica da gente tocar as pessoas que estão nos acompanhando e trazer para elas uma consciência muito forte da responsabilidade que nós temos. Do tanto que aquilo que nós construímos da nossa vida profissional nos valida para impactar, para influenciar o outro. Entendo que a nossa busca tem que ser bastante grande no sentido da gente oferecer a nossa verdade, aquilo que nós entendemos como correto.
E quero deixar também a sugestão de que as pessoas que consomem, ou seja, nós todos, né, que consumimos conteúdos assim, que a gente tenha critério, que a gente olhe para situações, que a gente avalie, que a gente busque a consistência, que a gente busque identificar a coerência daquilo que está sendo colocado. É papel nosso também não sermos, nesse momento, passivos e simplesmente consumirmos, não é? Se trata de uma responsabilidade daquele que se coloca e daquele que escuta, que aprende, que busca se informar a partir disso. E aqui a gente termina a segunda temporada do Pode Valorizar. Muito obrigada por você compartilhar com a gente esse espaço que foi criado para a valorização do ser humano e também para o nosso crescimento profissional.